Meus amigos, minhas amigas, dando sequência aos nossos estudos da doutrina espírita, hoje abordaremos a segunda parte de O Livro dos Espíritos, com o tema O Mundo dos Espíritos. Capítulo 1. Os Espíritos. Origem e natureza. Como se podem definir os espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos, não mais o elemento inteligente do universo. Os espíritos são seres distintos da divindade, ou simples emanações, ou porções desta, e por essa razão denominados filhos de Deus? Meu Deus, são obra sua, precisamente como ocorre com um homem quando este cria uma máquina que considera bela e útil. É a sua obra, mas não é ele próprio. E por isso, frequentemente, ele a chama de filha. Então, dá-se o mesmo relativamente a Deus. Somos seus filhos, porque somos sua obra. Os espíritos tiveram começo, ou como Deus, existem desde toda a eternidade? Se não tivesse tido começo, seriam iguais a Deus. Pelo contrário, são a sua criação e submissos à sua vontade. Deus existe desde toda a eternidade. Isso é incontestável. Porém, não saberemos nunca quando e como nos criou. Podeis dizer que não tivemos princípio, se com isso entenderdes que Deus, sendo eterno, deve ter criado sem cessar. Todavia, como e quando cada um de nós foi feito, ninguém o sabe. Isso é mistério. Desde que há dois elementos gerais no universo, o inteligente e o material, será lícito dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente da mesma forma que os corpos inertes o são do elemento material? Certamente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização
do princípio material. O que desconhecemos é a época e o processo dessa formação. A criação dos espíritos é permanente ou verificou-se apenas no começo dos tempos? É permanente, quer dizer, Deus nunca deixou de criar. Formam-se os espíritos espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os cria como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repetimos ainda uma vez, a origem deles é mistério. É certo dizer que os espíritos são imateriais? Como definir uma coisa quando não há termos de comparação e com linguagem deficiente? Um cego de nascença não sabe definir a luz. Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, desde que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas, para vós, sem analogia e de tal modo etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Os espíritos têm fim? Compreende-se que o princípio de onde emanam seja eterno, mas o que perguntamos é se as suas individualidades chegam a um termo. Se, em algum tempo mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissipa para voltar à massa de onde saiu, como ocorre com os corpos materiais. É difícil compreender como possa não ter fim uma coisa que teve começo. Há muitas coisas que não compreendeis, porque limitada é a vossa inteligência. Isso, porém, não é motivo para que as negueis. O filho não compreende tudo o que para o pai é muito claro, nem o ignorante o que o sábio compreende com facilidade. Dizemos que a existência do espírito não tem fim. Por enquanto, é tudo o que podemos dizer. Mundo normal primitivo. Constituem os espíritos um mundo à parte daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos, integrado pelas inteligências incorpóreas. Na ordem das coisas, quais dos mundos
é o principal, o dos espíritos ou o material? O dos espíritos, que pré-existe e sobrevive a tudo. Poderia o mundo material deixar de existir ou até nunca ter existido, sem com isso alterar a essência do mundo dos espíritos? Poderia, dado que ambos os mundos são independentes. Entretanto, a correlação entre um e outro é incessante, porque sem interrupção se influenciam mutuamente. Ocupam os espíritos uma região circunscrita e determinada no espaço? Os espíritos estão por toda parte, povoando o espaço infinito. Continuamente tendes vários deles ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem o saberdes, porque são uma das forças da natureza e o instrumento de que Deus se serve para a realização dos seus desígnios. Entretanto, nem todos vão a toda parte. Há regiões interditas aos menos adiantados. Forma e ubiquidade dos espíritos. Têm os espíritos uma forma determinada, limitada e constante? Segundo o que vos possa parecer, não. Para nós, tem. Os espíritos são, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Essa chama ou centelha tem cor? Tem. Para vós, essa coloração varia do escuro e opaco ao brilho do rubi, segundo a menor ou maior pureza do espírito. Para percorrer o espaço, os espíritos gastam algum tempo? Sim, fazem-no, contudo, com a rapidez do pensamento. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em algum lugar, a alma também aí está, porque é ela que pensa. O pensamento é um atributo. O espírito que se transporta de um lugar para outro tem noção da distância que percorre e dos espaços que atravessa? Ou é subitamente transportado ao lugar aonde deseja ir? Ocorre uma e outra coisa. Desde que o queira, pode o espírito inteirar-se da distância que percorre, mas também
essa distância pode desaparecer de todo, dependendo isso da sua vontade, bem assim da sua natureza mais ou menos depurada. A matéria constitui obstáculo para o espírito? Não. Ele passa através de tudo: do ar, da terra, as águas, o próprio fogo. Tudo lhe é igualmente acessível. Os espíritos têm o dom da ubiquidade? Em outras palavras, pode um espírito dividir-se ou encontrar-se em muitos lugares ao mesmo tempo? Não pode haver divisão de um mesmo espírito. Todavia, cada um é um centro que irradia para diversos lados. E é por isso que parecem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Vede o sol, é um somente. No entanto, irradia por toda parte, levando muito longe os seus raios, o que não quer dizer que se divida. Todos os espíritos irradiam com igual intensidade? Longe disso. Essa força irradiante depende do grau de pureza de cada um. Meus amigos, minhas amigas, por hoje é só. Até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus. Que a paz fique com todos vocês.